Bom, como o domingo, o Dia das Mães, está chegando, a gente resolveu, durante a semana, trazer bastante assunto relacionado com suas mães, a maternidade de uma forma geral. E hoje vamos falar também sobre os direitos das mamães, né, que trabalham. A gente está aqui com o Jorge Bolsinhas Filho. Ele é professor de Direito do Trabalho da Escola Brasileira de Direito. Tudo bem? Olá, Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado Ótimo. pelo convite. Muito bom você estar aqui. Afinal de contas, as mães trabalhadoras muitas vezes não sabem quais são os seus direitos, mesmo porque tivemos algumas mudanças há pouco tempo na reforma trabalhista, tem algumas novidades também para a gente esclarecer. Mas antes de mais nada, quais são as principais leis que protegem as mães trabalhadoras? A maioria dos direitos das mulheres trabalhadoras está na própria consolidação das leis do trabalho, né? Então, há previsão de intervalo para lactação, para amamentação, de 2 intervalos de 30 minutos, enquanto o bebê ainda tiver 6 meses. Há previsão de uma proteção contra a dispensa, né? A trabalhadora não pode ser demitida desde o dia que confirmar a gravidez até 5 meses após o parto. Há previsões de licença para acompanhar filhos até 6 anos nas consultas médicas. Então, assim, há uma série de previsões próprias para essa situação da mãe trabalhadora. Para que elas tenham acesso a esses detalhes, porque a gente não vai conseguir destrinchar todos os assuntos, são muitas as questões a serem abordadas, aonde que elas podem buscar essa informação? Na consolidação das leis do trabalho, existe um capítulo próprio da proteção na CLT. Um capítulo próprio para referente ao trabalho das mulheres. E lá existe todos listados, enfim, esses direitos aí, mas também há uma série de profissionais que podem ajudá-los com essas questões. Com relação às mães que adotaram, os direitos são diferentes? São os mesmos desde 2002. Né? Uma lei de 2002 garante às mães adotantes os mesmos direitos, com algumas ponderações só. Então, se a criança adotada tiver até 1 ano, a licença maternidade é de 120 dias. Se ela tiver de 1 a 4 anos, é de 60 dias. E se ela tiver de 4 a 8 anos, é de 30 dias. Então muda de acordo com a idade que a criança está sendo adotada. Exatamente, exatamente. Uma das mudanças que aconteceram nessa reforma trabalhista foi com relação à insalubridade, né? Exatamente, exatamente. Existia uma regra anterior que garantia às mulheres que trabalhavam em condições insalubres a transferência automática para um setor onde não houvesse insalubridade. A reforma mudou para deixá-las no mesmo posto de trabalho, a menos que a mulher levasse um atestado médico, um atestado de um médico dizendo que precisaria sair daquele local. Valia tanto para as gestantes quanto para as lactantes. Em relação às gestantes, só a insalubridade em grau máximo, que nunca poderia continuar trabalhando. E em relação à lactante, até a insalubridade em grau máximo, ela continuaria trabalhando a menos que levasse um atestado. Essa decisão ela foi recentemente suspensa. Essa mudança legislativa foi suspensa então ela não por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é uma decisão definitiva ainda. Voltou ao que era antes. Exatamente. Até que o Supremo se pronuncie em caráter definitivo, prevalece a regra anterior. Você falou com relação às mães que estão gestantes e que têm essa proteção de não poder ser mandadas embora. Exatamente. Né? Isso, salvo se a empresa não souber ou se ela não souber dessa gravidez, ou a partir do momento que ela está gestando, mesmo se ela não souber, ela está protegida pela lei? Essa é uma ótima pergunta. Se ela estiver grávida, mesmo se ela não souber e a empresa não souber, ela já está protegida. Então, se ela for mandada embora e for demitida, ela pode ser readmitida pela empresa? Exatamente, se ficar comprovado que ela estava grávida no momento da dispensa. Quantas consultas médicas a gestante tem direito ao longo do pré-natal para a dispensa? No pré-natal são 6 consultas asseguradas, mas havendo necessidade por razões médicas justificáveis, é lógico que esse número pode ser estendido, o que acontece muitas vezes em gravidez de risco. Muitas pessoas também têm dúvida com relação à licença maternidade, porque existe aquela questão da empresa cidadã. Quando que a mulher tem direito a 6 meses ou 4 meses de licença maternidade? Se a empresa não tiver aderido ao programa de empresa cidadã, seriam os 4 meses, seriam 120 dias. Se a empresa houver aderido, e com isso ela normalmente se beneficia em alguns aspectos fiscais, ela pode passar a ter 6 meses. Mas aí isso é interessante cada trabalhador identificar no seu próprio ambiente de trabalho. Muitas empresas aderiram a esse programa. E o que a empresa tem que ser ou ter ou fazer para ser uma empresa cidadã, para se configurar como uma empresa cidadã? Ela precisa, na verdade, ter a boa vontade, né, e o interesse de efetivamente se cadastrar no programa e, a partir daí,
conceder esse benefício para suas empregadas, para suas trabalhadoras. Que é maravilhoso e deveria ser universal, né? Afinal de contas, já estão provados os benefícios da mãe estar mais tempo com a criança, o benefício não só para a criança, obviamente, mas também para essa mãe, que volta muito mais completa para o trabalho depois desse momento mais crítico, enquanto o bebê ainda é muito novinho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Concordo em número, gênero e grau com você. Tá certo. Bom, a mãe adotiva tem direito à licença maternidade, como você falou. Sim. E ao salário maternidade também? Também tem direito ao salário maternidade. E o salário maternidade, quando a renda é variável, leva em consideração os últimos 6 meses. Né? Em outras palavras, se você tem um salário fixo, vai ser o seu salário regular. Tá. Se você tem um salário variável, faz uma média dos últimos 6 meses. Tá certo. E pode ser descontado o dia de trabalho para a mãe acompanhar o filho no médico? A CLT garante um dia de consulta por ano para acompanhar filho de até 6 anos. Mas é lógico que em situações emergenciais, mediante atestado médico, é plenamente possível, e aliás eu diria que até deveria ser obrigatório que o empregador abone esses dias de trabalho, havendo uma justificativa comprovada. Tá. No caso de gravidez de risco, a mulher que precisa se ausentar antes do período para sua licença maternidade, que a partir de 36 semanas já é considerado licença maternidade, Exatamente, né? exatamente. Antes disso, não. Aí significa que a mulher está tendo alguma questão, algum problema que ela precisa se afastar. Isso é descontado da licença maternidade ou não? Não é descontado da licença maternidade, não. Essas situações emergenciais, antes da mulher completar 36 semanas de gravidez, essas situações não são descontadas do tempo de licença. Tá bom. A gente tem que saber dos nossos direitos realmente, né? Afinal de contas, infelizmente ainda é uma realidade, né? Muitas mulheres ainda têm o salário muito menor do que os homens no mercado de trabalho, justamente por alguns empresários ainda entenderem que as mulheres são prejuízo, já que precisam desses momentos, né? Enquanto estão cuidando dos seus filhos, o que é muito triste. E nesse caso não existe nenhuma lei que protege com relação à igualdade de salário. Existe sim. Inclusive, agora a reforma recente de 2017 acrescentou uma nova multa para as hipóteses em que isso venha a acontecer. Então, assim, havendo um homem e uma mulher na mesma função com salários desiguais, além do direito da mulher à equiparação salarial, existe uma penalidade que a empresa paga também e que vai revertido para a mulher em razão dessa diferença salarial. Bom, então vamos procurar os nossos direitos, hein? Mulheres, mamães. Eu quero agradecer a Jorge Bolsinhas Filho, que é professor de Direito do Trabalho da Escola Brasileira de Direito. Vou deixar aqui também o site para você fazer contato, www.ebrad.com.br, Ebrad com DI no final, tá bom? ebrad.com.br. Muito obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado.